Em cartaz na Caixa Cultural, uma exposição discute a valorização do patrimônio cultural brasileiro. Não precisa chegar nem perto para perceber que essas colunas de madeira têm história. Elas são da antiga Catedral da Sé da Bahia, que foi demolida em 1933. Já essa escultura de Nossa Senhora do Rosário é do século XVII. E sabe o que essas duas coisas têm em comum? São objetos que contam e preservam a nossa história ao longo do tempo. Mas nem sempre foi assim. Monumentos estão de pé até hoje, graças a uma preocupação que só começou no século XX. Quando a gente fala de patrimônio no Brasil, então a gente está falando de quem ajudou a pensar o Brasil, de quem pensou o Brasil. E o Brasil foi construído, esse pensamento sobre o Brasil teve a contribuição de pessoas muito importantes, algumas pessoas fundamentais dentro da própria história de São Paulo, como Mário de Andrade. A mostra Construção do Patrimônio reúne 150 obras entre fotografias, aquarelas, desenhos, documentos e trabalhos de ícones da arte brasileira, como esses azulejos de Cândido Portinari. A exposição também homenageia os 80 anos do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão foi criado no Brasil em 1937 e foi o pioneiro em toda a América Latina na preservação do patrimônio cultural. Muito singular que ele tenha sido criado no Brasil a partir de uma reflexão de intelectuais modernos. Claro que isso se deu em função de um processo de transformação que a sociedade brasileira estava vivendo naquele momento, nos anos 20, nos anos 30. E essa exposição faz uma reflexão exatamente sobre esse processo de transformação. E quem gostou de mergulhar nessa história sobre a preservação do patrimônio brasileiro foi o Edson. Ela nos dá um pouco de surpresa, mas também dá tristeza, né? Ver o que foi perdido, o Brasil que poderíamos ser se tivéssemos preservado a história, sempre aquela preocupação de se preservar a história, que é um debate muito presente hoje, mas que se mostra pela exposição que se perdeu muita coisa, né? E quando se perde a história, se perde também um pouco da identidade. E a exposição vai até o dia 4 de março, de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite, com entrada gratuita. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, no número 111.